Olá, senhores. Me chamo Rodrigo Rosa e agradeço inicialmente o convite do canal Ciências Criminais. A ideia neste encontro é trazer uma discussão atual, que é saber se, diante das alterações na lei de lavagem de dinheiro, a sonegação fiscal poderia figurar como delito antecedente. Isso porque a lavagem pressupõe-se uma conduta criminosa na qual há proveitos ilícitos que assumem aparência lícita diante dos mecanismos utilizados pelo agente lavador. Bom, na sonegação fiscal não haveria origem ilícita do bem ou dinheiro sujo, pois, em tese, o valor sonegado apenas permaneceria com o seu dono, não havendo diferenciação do suposto sonegado com o restante do patrimônio. Por isso, não haveria consumação do delito de lavagem frente à ausência de proveitos ilícitos com aparência lícita. A redação da exposição de motivos da Lei 9613/98, no número 34, fazia referência justamente a essa situação, ou seja, crimes que não agregam patrimônio ao agente, que são oriundos de recursos próprios e que não possuem origem ilícita, não podem ser tidas como condutas criminosas antecedentes da lavagem de capitais. E o crime previsto no artigo 1º da Lei 9613/98 exige que os recursos lavados sejam provenientes de infrações penais. Contudo, diversamente dos delitos como tráfico de drogas, gestão fraudulenta de instituição financeira e fraudes em geral, a sonegação fiscal não produz recursos. Evita, sim, a diminuição com impostos de recursos provenientes da atividade da empresa sonegadora. Nessas condições, não haveria lavagem do que não é produto de atividade criminosa. Portanto, um dos argumentos contrários à possibilidade de sonegação fiscal antecedente da lavagem é relacionado ao objeto material, já que sua origem não é ilícita, não podendo o agente responder pela omissão do não pagamento do tributo. Assim, a fraude fiscal, consistente em evitar o pagamento do tributo, é um delito de omissão, que, por consequência, não gera bem algum ao sonegador. O autor Blanco Cordeiro, autor espanhol, faz referência que não se poderia estabelecer relação causal entre a ação omitida, que seria o não pagamento de tributo, e os bens já incorporados no patrimônio do sujeito, em virtude de uma ação positiva anterior à constituição do delito. Portanto, o lucro de uma atividade ilícita não deveria se tornar ilícita pelo simples fato de não ter sido tributada, nem sequer porque se ocultou com a finalidade de evitar o pagamento do tributo. O mesmo autor ainda traz um segundo argumento contrário em relação à violação ao princípio do ne bis in idem. Isso porque, geralmente, quem comete fraude no pagamento de tributos à fazenda pública converte, oculta e encobre a origem de bens e valores de situações típicas da lavagem de capitais. Assim, sempre que houvesse o delito fiscal, haveria necessariamente uma pena adicional do crime de lavagem de capitais. Entretanto, os valores discutidos já teriam sido adquiridos antes mesmo da fraude fiscal. Outro aspecto é que não se deve falar em ocultação na lavagem se não ficar demonstrado que o agente oculta o dinheiro com o objetivo de reintroduzi-lo na economia legal, após alguma dissimulação que vai lhe conferir a aparência de licitude. Isso porque o legislador não pune a mera ocultação do objeto, por exemplo, do roubo, mas apenas a ação que integra um processo de lavagem. Sem integrar esse processo, estaria-se diante de mero exaurimento da infração anterior. Da mesma forma, não há como punir a mera utilização do dinheiro que provém de infração penal, já que não se pune a utilização de bem, direito ou valor sujo, mas apenas aquele que recebeu aparência lícita. Ainda é interessante verificar a situação que envolve a mescla de valores ilícitos
e lícitos, pois é necessária uma avaliação da relação de bens com o antecedente sob a perspectiva da proporcionalidade, pautada na ideia da contaminação parcial. Os bens oriundos da mistura de capital lícito com ilícito somente são contaminados na proporção do valor de dinheiro sujo nela envolvido. Tal situação, como referem Gustavo Badaró e Pierpaolo Bottini, é importante diante de algumas infrações antecedentes praticadas sobre dinheiro ou valores, como é o caso dos crimes fiscais, uma vez que o objeto do crime anterior é pré-existente ao delito e não produto deste, pelo que não pode ser considerado objeto da lavagem. Aquele que deixa de pagar tributos por fraude já tem posse ou propriedade do dinheiro, que não é criado pelo delito praticado, a não ser a quantidade sonegada ou preservada. Todavia, se durante a investigação penal for identificada razoavelmente a parte dos bens do patrimônio do sonegador que constitui a parcela fraudada, poderá haver responsabilização pela lavagem, não havendo que se falar em presunção automática, mas sim numa soma de ações do agente fraudador que levasse a concluir pela lavagem de capitais. Se pode dizer que o produto da lavagem de dinheiro será apenas a parcela sonegada e não a totalidade do valor que gera a obrigação fiscal. Essa sonegação pode ser pelo recebimento de devoluções de valores pelo fisco ou pela manutenção de valores que deveriam ter sido pagos, sempre por meio das condutas típicas de crimes tributários. Ao final, conclui-se que, havendo a diferenciação da parte sonegada do patrimônio do agente, já que pode ter havido uma mistura de valores e bens lícitos e ilícitos, poderá incidir a lavagem de capitais. Para isso, deve-se extrair apenas a parte fraudada, somado ao fato do fraudador ter cometido atos de ocultação e dissimulação destes bens ou valores sonegados, numa ação para torná-los com aparência lícita. Enfim, senhores, espero ter contribuído com o debate. Muito obrigado.